E aí, povo de Deus, como vocês estão agora? Eu tenho certeza que Deus tem nos dado nesse tempo a melhor, a maior oportunidade de movermos-nos nele e termos experiências extremamente significativas. Esse período de jejum, esse período de devocionais, de escrever, de ler, para mim tem sido um momento assim de graça, sabe? Eu sei que você separa um tempo para ler cada devocional. O meu devocional, o tempo que eu tiro para meditar, é exatamente o tempo de poder escrever, poder produzir esse material para você. Então eu leio a Bíblia aqui, eu leio um texto ali, eu pesquiso e o Espírito Santo vai trabalhando dentro de mim para gerar esse conteúdo. Então eu tenho certeza que quem está levando esse tempo a sério, vai escrevendo aí para mim, você que está conectado comigo. Vamos lá. Acabaram-se os ajustes, já deu tempo para a maior quantidade de pessoas agora nesse começo chegar. Então vamos lá nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, de podermos refletir na tua palavra, de podermos avançar naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas nesse tempo, que é andar de forma resiliente. Muito obrigado pela experiência desse dia. Muito obrigado por tudo que vivemos nessa última jornada de 7 dias. Obrigado por estar aqui junto com pessoas que têm o teu temor e alegria em te servir. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse tempo, está muito claro para todos nós que todos nós somos pressionados. Não existe pessoa que esteja nessa live, não existe ninguém sobre a face da terra que não sofra pressões. Então, todos nós estamos pressionados por mudanças em todos os aspectos, no aspecto pessoal, espiritual, profissional, nos seus relacionamentos afetivos. Todos nós, de alguma forma, somos impulsionados, quer seja por nossa vontade, ou quer seja pelo nosso cônjuge, pelos nossos sócios, quer seja pelo mercado, de alguma forma, eu e você estamos sendo pressionados a mudanças. O que me chama a atenção nesse período é exatamente a seguinte questão. Há alguns anos atrás, talvez 10, 15, 20 anos atrás, você podia ponderar, não, eu estou bem, eu estou estudando, olha, eu vou focar nisso aqui, eu vou trabalhar, eu tenho certeza que eu vou ter êxito. Você não precisava fazer grandes ajustes. Houve um tempo em que você podia escolher se você queria mudar, que horas você ia mudar, como ia se dar a sua mudança. Mas hoje há uma imposição. Quem aqui está trabalhando numa profissão e tem certeza absoluta que vai se aposentar nela? Eu acredito que quase ninguém tenha essa segurança ou essa estabilidade. É por isso que nós somos pressionados à mudança. E aí, nós já vimos essa semana que esse termo resiliência, ele deriva de uma realidade física. Ele é um termo cunhado da física, que é a capacidade de você submeter um determinado material a estresse, seja por alta pressão, seja por temperatura, seja por vibração, seja do meio que ou do mecanismo que for. A grande sacada da física é que quando você submete esse corpo a esse tipo de estresse, ele é capaz de suportar o estresse sem se deformar. Daí, se cunhou esse termo, se pegou esse termo que era da física e se aplica hoje à psicologia, a diversos campos do conhecimento humano, que é você ser submetido a pressões, ou seja, lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão, resistir ao choque, resistir ao estresse, etc, 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 sem entrar em colapso, sem simplesmente ser levado a
ruptura. Então, quando a gente olha para isso, eu acho que isso está entendido para todo mundo. Estamos juntos? Vai escrevendo aí, por favor. Todos nós estamos sujeitos a essa realidade. Nós somos cristãos. Nós, eu e você, somos discípulos de Jesus Cristo. Se você não é, muito prazer que você se torne em breve um discípulo de Jesus Cristo. Mas todo cristão, ele precisa ser levado à maturidade. Então, eu vou partir desse pressuposto de que eu e você estamos a passos largos na maturidade. Beleza? Então, se eu e você somos maduros em Cristo, isso implica que nós temos algum nível de resiliência. Qual é a nota que você dá para a sua resiliência hoje? Você está no grau 1, está no grau 5, está no grau 7, ou você está no nível hard, você está no nível mais alto? Você é alguém que realmente tem a resiliência como algo estabelecido dentro do seu caráter. Se você é essa pessoa, eu quero parabenizar você dizendo grandes coisas Deus vai estabelecer em sua vida. Porque todo cara que é resiliente, todo cristão maduro, que é verdadeiramente focado, determinado e é resiliente, Deus vai levá-lo por um processo e grandes coisas serão manifestas por sua vida, através da sua vida. Então, nesse contexto, eu quero bater um papo com vocês, rapidamente, no texto de 2 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Olha o que Paulo diz nesse capítulo de 2 Coríntios. Ele diz assim: somos como jarros de barros comuns que carregam esse tesouro glorioso dentro, para que esse poder imensurável seja visto como de Deus, não nosso. Vasos de barro que carregam um tesouro com um valor que não pode ser medido. Versículo 8. Embora soframos todo tipo de pressão, não somos esmagados. Às vezes, sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção. Versículo 8. Versículo 9. Somos perseguidos por outros, mas Deus não nos abandonou. Podemos ser derrubados, mas não eliminados. Participamos continuamente da morte de Jesus nos nossos próprios corpos, para que a vida ressurreta de Jesus seja revelada através de nossa humanidade. E aí a gente chega no versículo 11. Consideremos que viver significa que somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nós através de nossa humanidade. Galera, isso significa que a nossa humanidade, esse tempo da nossa jornada terrena, é uma oportunidade para que a vida de Jesus seja manifesta. Para que a vida de Jesus seja manifesta, nós vamos ser esgarçados, nós vamos ser puxados de um lado para o outro. Nós vamos ser pressionados, nós vamos ser levados a um estresse nas nossas emoções, para que a gente consiga dar conta dessas realidades e a gente consiga avançar, a gente consiga elaborar aquilo que a gente está sentindo, ressignificar os nossos sentimentos e darmos um passo muito reto dentro daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Não tem jeito. Essa é a dinâmica de ser humano. A diferença entre nós e as outras pessoas é que é nesse processo que a vida de Jesus se manifesta em nós e o seu poder vem de uma forma sobrenatural por meio do Espírito Santo que habita o nosso coração e nos leva para o próximo passo, nos leva além, nos leva para uma visão superior, faz com que a gente pense nas coisas que são de cima, leva a gente para um nível de relacionamento onde a nossa vida é levada ao transbordamento. Glória a Deus! Aleluia! Você consegue enxergar isso? Fala comigo aí. Você consegue de verdade ver isso dentro de você? Então, deixa eu traçar um paralelo num texto que eu li, num livro sobre foco. Marketing da miopia. É um texto de 1960. Nesse texto, que é um texto de uma revista de negócios da Universidade de Harvard, texto de 1960, o escritor, o Theodore Levitt,
ele disse o seguinte, falando a respeito do dilema em que as ferrovias, as empresas de ferrovias estavam enfrentando com uma baixa adesão do mercado aos seus produtos. Não porque não houvessem passageiros a serem transportados ou cargas a serem transportadas, mas eles estavam com um problema porque eles estavam perdendo o mercado para os outros meios de transporte, para os carros, para os aviões, para os ônibus, para os caminhões. E o que aconteceu? Nesse texto de Harvard, o escritor faz uma dura crítica. É que eles não estavam perdendo clientes para os outros tipos de meios de transporte. Ele diz assim, eles deixaram que os outros lhe roubassem clientes porque assumiram que estavam no negócio ferroviário e não no ramo de transportes. Você entende a nuance dessa frase? Porque eles achavam que conduzir trens era o seu negócio, eles começaram a perder mercado de uma forma drástica. Porque o negócio deles não eram os trens, mas era um meio de transporte. Então, eu acredito que nós podemos pegar essa experiência do mundo corporativo de quase 60 e 50 anos, 60 anos atrás, 1960, nós estamos em 24, 64 anos atrás, e fazer uma atualizada nisso para a gente poder pensar agora à luz do texto de Romanos. Vamos lá. O texto de Romanos de Coríntios que nós lemos, fala de que nós somos pressionados, mas, nós não somos esmagados. Desistir não é uma opção. Então, eu quero que você responda para você mesmo. Qual é o seu negócio? Pastor, o senhor é pastor, é um homem de negócio. Você está falando de quê? Eu não estou falando de um ambiente corporativo. Eu estou falando para que você existe. Qual é o seu chamado em Deus? Você está nesse mundo para fazer o quê? Qual é o seu bico? Aonde você ganha o seu ganha-pão? Por que você está chamando o seu ganha-pão de bico? Não. É porque você tem um chamado em Deus. Vender barco é o seu bico. Entendeu a diferença dos caras lá da ferrovia? Porque eles achavam que o negócio deles era a ferrovia, eles perderam o mercado. Porque você está focado naquilo que está na tua mão por fazer, entendendo que isso que está na sua mão é o seu negócio, não ser discípulo de Jesus Cristo, é que você está vivendo conflitos. E você está perdendo oportunidades. Porque uma coisa é o teu chamado em Deus, outra coisa é como Deus vai se revelar na sua humanidade, no seu dia a dia. Então é aí que a resiliência tem um papel importante. Muito importante. Eles estavam definidos erroneamente. Para que você está vivo hoje? Por que você está aqui comigo nessa live? Por que a gente está investindo tempo para pensar essas coisas? É porque Deus tem um chamado em nós que é manifesto na nossa humanidade no dia a dia, no nosso trampo diário, naquilo que a gente está fazendo. Então, a chave é você compreender essa pequena diferença, alinhar a sua vida em Deus e partir para cima. Revigorado na sua visão, revigorado pelo enchimento que você tem dentro de você, daquilo que você está fazendo. Vamos lá no iluminismo, para a gente, no pai do pensamento iluminista, para a gente conseguir entender isso. Olha só René Descartes. Ele queria achar a verdade absoluta. Ele queria entender o pensamento absoluto. Ele foi ensinado na sua vida acadêmica e ele começou a fazer todas as perguntas. Na realidade, Descartes, no seu método, ele colocou em dúvida
todas as coisas, porque ele queria chegar ao cerne da questão. Ele queria chegar a uma verdade absoluta. E no seu processo de construção da sua filosofia, ele colocou em dúvida todas as coisas. Mas aí, nesse processo de dúvida, não havendo nenhuma certeza, apenas a dúvida, ele duvidou de tudo. E no seu processo de duvidar de tudo, sabe o que ele duvidou? Da sua própria existência. Aí, nesse processo de construção, ele traz para a gente uma célebre frase. Ele disse: eu penso. Ora, eu duvido da minha existência, mas eu penso. Se eu penso, eu existo. Uau! Se eu penso, eu existo. Só que agora, quando eu olho para essa frase, penso, logo existo, eu trago uma outra pergunta para você. Qual é a outra pergunta? Para que você existe? Esse é o ponto que nós precisamos parar e pensar. Quando você tem definido isso dentro de você, você é imparável. Ninguém consegue te resistir. Você entende o que Deus fala para a gente na sua palavra? Deus falou isso para Josué. Deus falou isso para Josué. Falou de uma forma muito clara. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Não desvie da minha palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que você está esperando para repactuar sua identidade em Cristo? O que você está esperando para fundamentar e estabelecer a sua vida na rocha, que é Jesus, na palavra, para avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida agora? Não é para daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 50 anos, é agora. Seja resiliente, suporte o jugo, suporte as aflições desse tempo presente, avaliando. Eu poderia fazer uma derrapada aqui, lá para João no capítulo 15, para falar do fruto da videira, do processo de maturação, de poda, de disciplina, de correção, de ser levado de um estado de frutos para muitos frutos. É por isso que a gente tem que ser resiliente, é por isso que a gente tem que aguentar o tranco, é por isso que a gente tem que aguentar a pressão, porque a gente sabe para onde Deus está conduzindo a nossa vida. Pelo menos você deveria saber, se você é discípulo de Jesus. Você deveria saber quem você é, por que você existe. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tim Urban, Tim, esse nome desse rapaz aí, ele fez um quadro muito interessante, onde ele colocou, num lado, as semanas, e no outro, o tempo, desde o dia do seu nascimento. E ele fez um quadro com 90 anos. E aí você começa lá, cada semana você vai trilhando, e aí você preenche aí. No meu caso, eu tenho 57 anos, ou seja, são 57 anos de 52 semanas. Eu já estou quase completando 58 anos, certo? Então, se eu vou viver 90 verões, com 58 anos quase, quantos verões eu tenho? Só 32. Agora, estava falando do quadro, 52 semanas em cima e os anos aqui. Vai marcando no seu quadro. Depois eu vou compartilhar esse quadro nos nossos grupos aí. Vamos lá. Quanto tempo você tem? 90 anos, eu tenho mais 32 verões para viver, porque esse eu já estou vivendo. Agora, eu tenho 32 verões? Se você gosta de ter no frio, no inverno, você gosta de se divertir com a sua família de uma forma aconchegante, eu não sei o que ocorreu aqui na minha mente agora, mas eu não sei o que você poderia fazer no seu inverno, no verão, beleza. Quanto tempo nós temos? Então, por que nós precisamos ser resilientes?
Por que a gente precisa suportar o jugo, aguentar a pressão, aguentar o tranco? Porque em muitos aspectos na nossa vida, nós estamos procrastinando. Nessa jornada de jejum, eu não falei de procrastinação. Eu não falei. O Felipe está perguntando ali, a pessoa aprende a ser resiliente ou já vem dela? Não, irmão. É o processo da vida que vai te ensinando a ser resiliente. Na nossa jornada, você vai ter que aprender a resistir, a interpretar o que você está vivendo. Por isso que eu quase entrei em João no capítulo 15, quando a perspectiva de João no capítulo 15 nos dá um caminho muito legal. Você está passando por uma crise porque você pecou? Então, você está sendo disciplinado? Você está sendo corrigido? Pega João 15, que ele vai dizer que ele pega o ramo da videira e levanta. Algumas versões da Bíblia diz que ele corta. Mas se você for para o original, você vai ver que é levantar. Pegar aquele ramo que está rente ao chão, ele levanta e limpa para que ele possa efetivamente voltar a produzir fruto. Outro ramo, ele poda. Por que você poda uma árvore? Para que ela possa produzir mais frutos. Então, você tem uma disciplina que ela vem como correção do erro, do pecado, e você tem de Deus uma poda, que você já produziu frutos, e aí você precisa ser revitalizado na sua vida. Então, vem lá o Senhor da videira, o viticultor, pega a videira e poda para que ela possa ter uma produção maior. Então, você começa a entender esses mecanismos. Então, as podas, as disciplinas, as correções da nossa vida geram resiliência. Beleza? Então, vamos avançar. Quanto tempo você tem? É aí que a gente tem que parar para pensar, para entender que nós não podemos continuar procrastinando. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês estão preparados? Posso contar? Posso contar? Responde aí comigo. Hein? Fala aí. Posso falar? Posso contar uma coisa que eu estou vivendo nesse tempo? Não sei. Vocês estão preparados para ouvir? 2024. Vocês não estão escrevendo nada aí, gente? Vou contar um segredo para vocês. Eu estou grávido. Pastor, o senhor está ficando... O que o senhor anda bebendo naquela garrafa que o senhor traz para o culto? É chá de Durex? Não, irmão. Não é chá de Durex, não. Eu estou grávido de mim mesmo. 1º de janeiro, eu comecei um processo de gestação. Meu compromisso comigo mesmo é que nesse ano eu vou nascer de novo. Eu vou gerar um novo eu. Eu estou num processo de transformação profunda da minha vida, porque eu entendi que algumas coisas que não aconteceram precisam acontecer, algumas realidades da minha vida precisam mudar. Então eu estou nesse processo de geração, sabe? Nesse processo gestacional de gerar a mim mesmo e nascer de novo de você mesmo é um dos exercícios mais difíceis que a gente possa executar. Porque envolve, cara, você tomar decisões, sabe? Decisões que vão mexer com a sua estrutura. Vão fazer com que você trabalhe, que você faça o que precisa fazer. E sem continuar com esse papo de mimimi, sabe? Essa coisa, irmão, desiste. Não, o texto que a gente leu hoje diz pra gente que a gente não pode, desistir pra gente não tem opção. Essa opção não existe. Então, cara, quantos verões nós achamos que temos? Então, se você tem que nadar, nade hoje. Se você tem que começar alguma coisa, comece agora. Eu tenho dito para vocês, quando eu mando mensagem, convide os seus amigos para começar esse jejum, convide as pessoas que você conhece para
entrar nessa jornada, porque a hora de começar é agora. Não, nós começamos no segundo dia útil do mês, no dia 2, no primeiro dia útil do mês, então eu não posso começar. Não, nós começamos porque a gente estava lá naquele momento. Mas se você está agora, entra no grupo aí, vai lá na minha bio, entra no grupo do WhatsApp e começa o jejum agora. Entra na jornada agora. O que você precisa começar na sua vida? O que você parou? Parou uma dieta? Ah, parei uma dieta em 2016. Começa agora. Esqueça o que se foi. Ah, mas eu... Para com esse mimimi. Ninguém aguenta mais isso. Sua mulher não aguenta mais isso em você. Seu marido não aguenta mais. Seus filhos não aguentam mais você, não, filho. Você precisa desencucar e dar um salto aí na sua vida. Irmãos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vamos para cima, com garra, com determinação, com resiliência, com santidade, com foco na palavra, com estudo bíblico, com trabalho, com estudar inglês, com estudar francês, estudar espanhol, aprender informática, fazer um curso de fotografia. Eu não sei o que você vai fazer na sua vida, mas você tem que saber quem você é, você tem que saber para que você nasceu. Isso é uma tarefa sua, você precisa buscar isso. Marca o horário com seu pastor. Vai fazer terapia. Alguma coisa você precisa fazer de forma determinada para que a sua vida mude. Esse ano, nós só não vamos mudar se a gente não quiser. Você só não vai avançar na sua vida se você não quiser. Eu estava conversando aqui com os irmãos, contando algumas histórias do que eu vivi no meu período antes do seminário, antes de ir para o seminário, algumas coisas. Cara, você tem que fazer o que tem que fazer. Lembra do estudo de hoje? Ninguém vai passar pelo que você está passando no seu lugar. É você. Por isso que, muitas vezes, essa resiliência leva a gente para um lugar de solitude. Leva a gente para um lugar, não é da solidão, é um lugar de solitude, é um lugar de reflexão com você mesmo, em que você, com o seu eu interior, e aí eu estou falando agora, não é do meu eu, mas é do Espírito Santo que está dentro de mim, e junto com ele, nós vamos trabalhando, eu nele, ele em mim, e eu começo a renascer. Eu começo a voltar a crer em coisas que eu deixei de crer. A gente volta e começa a dar passos para avançar. Você entende? Isso, Val, não adianta só orar. É preciso ação, oração. Aí eu vou, cara, quem é você? Qual é a sua identidade em Cristo? Responda isso. Gaste tempo estabelecendo a identidade de filho. Filho. Filho tem anel, tem capa, tem cajado, tem sandália. Então você começa a dar passos a partir da sua identidade em Cristo. E aí, nesse processo de dar passos, você se encontra com o teu propósito. E aí você vai sendo forjado. Lembra? Disciplina, foco, resiliência. Semana que vem, nós temos uma live sobre perseverança. Quero contar com a sua presença aqui, nesse horário. Quinta-feira, 12h15, nós temos uma live sobre perseverança. Espero você. Vamos juntos. Está entendendo? É assim que a gente vai dar passos. Cada semana a gente abordou um tema. Você, perdeu, volta, começa, para, refaz, pega uma semana, faz todas as devocionais, faz tudo em uma semana, faz tudo em um mês. Eu não sei o que você vai arrumar. Filho, entende? É você que tem que dar a resposta para a sua vida. Seu pai vai dar resposta, ele vai te ajudar, sua mãe vai te dar caminhos, mas é você que precisa tomar decisões e avançar. Esse é o melhor caminho? Vamos lá, esse é o melhor caminho? Estar nesse lugar é o lugar que Deus quer que você esteja? Então você tem que responder isso. Você tem que responder.
jejua, ora, lê a Bíblia, faz terapia. Queria só um poço. Não, irmão, sai do poço. Deus não te fez para poço, não, filha. Sai desse lugar que você está pensando que você está entrando, não. É agora, 2024, é a hora que você vai sair do poço. Eu quero profetizar para você que se você der espaço para o Espírito Santo, você vai ser transicionado do lugar que você está para um novo lugar em Deus. Gente, eu tenho que ir embora. Ó, foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Eu sei que muita gente está entrando agora, não tem como deixar essa live gravada. Vamos embora, vamos sair, vamos avançar. Não é poço, não, é a hora da mudança. Vou lançar um programa, a hora da mudança. O que vocês acham? Eu estou com umas ideias aí, meia de jirico, mas é porque eu estou nesse processo de transformação e a gente vai, nós vamos. Eu tenho certeza que Deus vai levar cada um de nós para o lugar que Ele tem estabelecido nele. Vamos avançar? Vamos mergulhar? Vamos dar os passos que tem? Estenda a sua mão aí, vamos orar. Papai, abençoa cada uma dessas pessoas que estão com as suas mãos estendidas. Que esse povo prospere, que esse povo frutifique, que esse povo viva, não metade, mas eles vivam a totalidade daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Que eles sejam abençoados, que eles assumam a identidade do que eles são em Cristo Jesus e eles se movam dentro do chamado deles. Beijo no coração, em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live, quinta-feira, ao 12:15. Ó, beijo do preto, até o nosso próximo encontro.